Bom dia, pessoal! Na semana passada, nós terminamos o assunto de Grécia Antiga, certo? Nós fomos até além do que a nossa apostila 1, ali a História 1, falava. Por que a gente foi um pouco além? Porque eu disse, eles queriam parar no meio e depois, lá no terceiro bimestre, voltar a falar sobre Grécia. Era melhor a gente continuar, terminar o assunto de Grécia e só depois ir para a história 2. Então, hoje, como semana passada nós acabamos com Grécia Antiga, nós vamos passar para História 2, que lembrem-se, é o assunto de Idade Média. Por isso, sei que a linha do tempo já está ficando batida, mas eu acho que é o jeito melhor, é o mais necessário para vocês não se perderem com esses pulos que a apostila dá de História 1 para História 2. Então agora nós estamos em Idade Média e observe a linha. Então, o que nós estávamos em Grécia era o período verde ali. Agora nós saímos desse período verde de Grécia, que era o começo do período verde, e nós damos um pulo para o fim do período rosa. Porque o que nós vimos em História 2 no primeiro bimestre? Vimos ali no comecinho do período rosa, queda do Império Romano, aí você tem os reinos bárbaros e depois você tem a formação do feudalismo. O que nós vamos começar agora é a partir da formação do feudalismo, que está na parte final da Idade Média, indo para a Idade Moderna, ou seja, a partir do século XI e XII aproximadamente, certo? Então, não estamos mais em Grécia, não estamos mais em história antiga, estamos em história medieval. E o que vamos falar é do feudalismo do Ocidente europeu, não sobre os bizantinos e não sobre os islâmicos. Então, hoje vamos falar do renascimento urbano e comercial. Este renascimento urbano e comercial ocorreu a partir do século XII, mais exatamente a partir do fim do século XI, e foi até o século XIV, até metade do século XIV. Um período que nós costumamos chamar de Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? Porque é o último período antes de entrarmos na Idade Moderna. E por que esse avanço vai até metade do século XIV e depois ele para? Porque aí nós temos a grande crise do século XIV, que vai ter a peste negra, a grande fome, guerra dos 100 anos e chega ao fim a Idade Média. Então aqui, do século XII ao século XIV, você tem um auge, você tem um grande desenvolvimento da sociedade feudal que leva ao renascimento urbano e comercial. Então vamos lá, a gente tem que lembrar de algumas coisas antes de começar a falar disso. Nós tínhamos falado de muçulmanos, do Império Bizantino e também da sociedade medieval da Europa Ocidental, onde tinha a igreja, os reis que perderam os poderes, e daí tudo passou a estar dividido, o poder passou a estar fragmentado nas mãos de vários senhores feudais, que, por meio da cobrança de impostos, tributos dos seus servos, começaram a explorar a mão de obra e concentrar riqueza em suas mãos. Lembram-se disso? Então, o que nós estamos falando aqui não é do Império Bizantino e não é dos árabes. Nós estamos falando da Europa Ocidental, especificamente do período ali do feudalismo, quando o feudalismo se forma. A gente tinha falado também na última aula sobre o feudalismo que naquele período desenvolveram novas técnicas de agricultura, como a charrua, que era uma espécie de arado que trazia um resultado melhor para as plantações do que o arado convencional que eles utilizavam naquela época. Além desse arado, agora eu acrescento, eles passaram a utilizar também moinhos de vento
e moinhos de água. Esses moinhos de água e de vento substituíram a mão de obra de muitas pessoas. O cálculo da época é que um moinho desses substituía mais de 40 pessoas na moagem do trigo ou então da cevada, que eram os produtos mais interessantes ali do continente europeu no feudalismo. Então vamos lá. Isso, primeiro ponto que a gente lembrou. Feudalismo, e no finzinho esse feudalismo teve alguns avanços técnicos. Lembrando que parte da produção ficava com o senhor feudal. O senhor feudal acumulava capital ali, acumulava riqueza. Também nós estudamos as cruzadas, que foi uma catástrofe do ponto de vista militar. Os cristãos não conseguiram tomar a cidade de Jerusalém, foram derrotados. Porém, do ponto de vista comercial, ela teve resultados positivos, porque alguns comerciantes aproveitaram para ir junto nas expedições militares e faziam comércio com as pessoas que estavam lá, com os próprios muçulmanos, ali no Oriente Próximo ou Oriente Médio, e indo mais além, eles reestabeleceram rotas de comércio com a Índia e com a China. Principalmente as cidades italianas vão começar a monopolizar esse comércio, trazendo especiarias da Índia para a Europa. Então, o contato comercial entre Ocidente e Oriente se reestabelece nesse período. Tudo bem? Então, coisas que nós estudamos. Feudalismo e avanços técnicos. E depois, cruzadas e restabelecimento de rotas comerciais com o Oriente. Agora, nós vamos acrescentando coisas a partir daí. Certo, o feudalismo teve novas técnicas, ok. Por causa das cruzadas, eles não conquistaram Jerusalém, só que eles conquistaram outros territórios. O que isso significa para o feudalismo? Você tinha agora mais terras para plantar, mais territórios foram conquistados, você tem um território maior para praticar a agricultura. Além disso, nestas novas terras, a população então se espalha e você começa a utilizar as novas técnicas nas novas terras. Resultado imediato disso, aumento da produção. Você tem mais terra para plantar e você tem mais técnicas para utilizar nessas terras. O resultado é um só, a produção de alimentos dos europeus nesse momento se torna enorme. Porém, as pessoas começaram de um dia para o outro a comer o quádruplo do que elas comiam? Não, é claro que elas começaram a se alimentar melhor, porque você tinha mais alimentos. Porém, este aumento na produção gerava uma produção de excedentes. O que é uma produção de excedentes? Quando você produz coisas que você não é capaz de consumir. No que eles usavam essa produção de excedentes? No comércio. O que acontece? Neste período, então, por causa do aumento da produção agrícola, por causa dessa produção de excedentes, e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de fazer comércio com o Oriente, vai começar a surgir uma nova classe social, que na época eram colocados como vilões, ou então, às vezes eram até chamados vagabundos em algumas fontes, que eram pessoas que não eram servos fixos e fiéis trabalhando para o senhor feudal. Eram pessoas que não tinham senhor e que iam de feudo em feudo, iam de cidade em cidade para fazer comércio, ou seja, a classe dos comerciantes começa a se fortalecer nesse período da Idade Média. Essa classe dos comerciantes que está se fortalecendo passa a morar nas cidades.
mais especificamente num lugar das cidades que era onde moravam os comerciantes. Esse lugar da cidade onde moravam os comerciantes era chamado de burgos. É por isso que, com o tempo, a palavra comerciante e a palavra burguês vão quase se confundir, porque os comerciantes são aqueles que moram nos burgos. Então, a origem histórica da burguesia enquanto classe, que a gente vai falar dela ao longo desse ano e até nos próximos anos também, a origem dela enquanto classe está aí nesse período do renascimento urbano e comercial da Idade Média, da Baixa Idade Média. São os comerciantes que começam a ter que pegar essa produção de excedentes e trocar com produtos no Oriente, ou então distribuir nas cidades. Eles começam a ter essa atividade, lucrar em cima disso e morar em locais das cidades que eram chamados burgos. Certo? Então aí você tem um surgimento de uma nova classe. Esta não é a única consequência do aumento da produção. Tem uma outra consequência que é até uma regra na história. É difícil falar em regras na história, mas isso se repete muitas vezes, que é quando a produção de alimentos aumenta, o número da população também aumenta. Por quê? Porque as pessoas, quando estão debilitadas, passando fome, a mortalidade infantil é muito grande e elas não procriam tanto. Quando você começa a se alimentar bem, a procriação se torna maior e, além disso, a mortalidade infantil diminui, a imunidade das pessoas fica melhor, as pessoas estão mais saudáveis, morre menos gente, nasce mais gente. Então, quando você tem uma boa produção agrícola, o número da população aumenta. E é isso que acontece neste período do feudalismo. A população aumenta em várias partes da Europa. Para isso, inclusive, deem uma olhada depois no gráfico da página 21 da apostila de vocês. Tem um gráfico ali no canto esquerdo inferior que vai falar, ano 1000, 1100, 1200, 1300, ou seja, século 11, 12, 13, 14. E, na verdade, o ano 1000 é o século 10º ainda, mas a partir do 1001 já é o século 11, certo? Todo mundo lembra disso. Mas, enfim, a referência aqui é do século 11 ao 14. E daí vai mostrando quanto que a população aumentou em cada país europeu em milhões. Então, na Itália, de 5 foi para 5,75, 7,25, 10. Ou seja, dobrou a população de 5 para 10 milhões. Alemanha, de 3,5 para 9 milhões. França, de 6,5 para 16 milhões. Ou seja, um aumento populacional muito considerável. Tinha espaço para todo mundo trabalhar nos feudos? Toda essa população aumentando, tinha espaço nos feudos? Não, porque o território parou de ser expandido. As cruzadas acabaram. E aí? As novas técnicas tinham substituído a mão de obra de várias pessoas. O que acontece? Boa parte da população começa a ir para a cidade. Por isso que nós falamos de renascimento comercial e urbano juntos. Na verdade, no começo ali, é uma questão comercial, certo? Aumento da produção e comércio com o Oriente, renascimento comercial. Porém, por causa disso, surge uma nova classe, a burguesia, que vai morar na cidade, e outro tanto da população também vai para as cidades, por causa desse excesso de população que vai surgindo. As cidades, então, nesse período, crescem muito, certo? Uma última coisa que eu tinha esquecido de falar sobre a burguesia é que o comércio desse período começa a utilizar as moedas. Não que eles inventam as moedas. Moeda é uma invenção muito antiga. Desde a antiguidade já existem moedas.
Porém, elas tinham perdido o seu valor na Idade Média feudal. Por quê? Você produz só para sua subsistência e o excedente você dá para o seu senhor feudal. O senhor feudal pega o produto e consome ele. O comércio não é tão forte. A partir desse momento, com o renascimento comercial, para você fazer as trocas comerciais, você precisa de uma moeda de troca. Então, as moedas, nesse período, voltam a se tornar importantes. Certo? Então, gente, tudo isso daí, renascimento comercial e urbano. A questão é que esse auge, na verdade, vai ser a causa do declínio e da crise do século XIV, que é o que coloca fim na Idade Média. Por que vai ser a causa do fim da Idade Média? Vai ser a causa da crise do século XIV? Muita população crescendo. Legal. E as técnicas? Descobriram novas técnicas de produção? Não, continuaram com as mesmas. Aumentaram o território? Não, continuaram com os mesmos. População está firme e concentrada em trabalhar no âmbito rural? Uma parte sim, mas boa parte foi para a cidade porque a produção é grande, eles dão conta de abastecer as cidades. O que tudo isso vai gerar? Vai chegar em um momento que a população vai crescer tanto e a produção agrícola não vai ser suficiente para alimentar essa população. O que acontece? A grande fome, certo? Então, no século XIV vai ter uma grande fome no continente europeu. Essa grande fome, você está com fome, sua imunidade abaixa. Além disso, milhões de pessoas vivendo em cidades que não estavam preparadas para isso. Não tem rede de esgotos, não tem higiene básica. Ratos pelas cidades inteiras. O que acontece? Segundo problema da crise do século XIV, a peste negra, que vai matar 1/3 da população da Europa. Foi uma epidemia, ou como agora a gente está na moda falar pandemia, só que não envolveu o mundo inteiro, era da Europa. Então a gente pode falar de epidemia. Então foi uma epidemia de peste bubônica, que era uma peste transmitida por uma pulga que ficava no rato, mais exatamente, e que dizimou 1/3 da população. Então, grande fome, peste bubônica, que ficou conhecida como peste negra também, porque ela dava manchas negras no corpo da pessoa. Essas manchas também eram chamadas de bulbos, por isso que ela é chamada bubônica também. E por fim, para piorar, você tem uma guerra nesse período, no século XIV, a Guerra dos 100 Anos. Porém, esses elementos da crise aí do século XIV, a gente fala com calma melhor depois, já falando da passagem para a Idade Moderna, porque vai ser essa crise que vai gerar a passagem para a Idade Moderna. Beleza? Hoje era só, pessoal.